autor de Menino de Comissão. Boa noite, Pro. Eu me chamo Eric Rangel e vamos apresentar o trabalho sobre ectoparasita, um trabalho desenvolvido pela equipe, composta por mim, Rangel, Igor Godoy, Renara Souza, Gabriel Vidal, assim como Ana Jess, João Henrique, Marco Vinícius e Paulo Breno. Para entendermos um pouco sobre ectoparasitas, vou dividir a palavra para que seja de fácil compreensão. Ecto vem de externo, para é ao lado e zita alimento. Ou seja, são parasitas que param ao lado do hospedeiro para realizar a alimentação ou usufruir de algo benéfico que ele possa oferecer. Esses são alguns dos ectoparasitas que acometem tanto animais de produção quanto pets. E a medicina veterinária vem trabalhando para combatê-los. O principal dele na pecuária é o carrapato e também a mosca, assim como também temos o piolho e a pulga nos pets. O carrapato ele faz parte do reino animal da família Artrópoda, da classe aracnida e da subclasse Ácaro. Boa noite, professora. Meu nome é Igor Godoy e eu vou falar sobre um pouco da morfologia do carrapato. Como o meu amigo Eric falou, ele é da classe Acranida, que tem uma morfologia parecida com a da aranha e com a do escorpião. Ele, na fase adulta, tem 4 pares de pata, na fase de larva, 3 pares, e quando é fêmea, na tempo de ovoposição, ela tem um abdômen mais largo. Pela visão do dorso do carrapato, temos o sulco cervical, os olhos que estão na lateral, o escudo que é usado para identificar a classe dele, sulco paramediano, festão e o sulco postermeridiano. Boa noite, Pro. Meu nome é Gabriel Vidal. Vou falar um pouco sobre o ciclo do carrapato. Na primeira fase, a fêmea se alimenta do hospedeiro, ela desce do hospedeiro, põe cerca de 3.000 ovos, esses ovos eclodem e viram larvas, essas larvas procuram um outro hospedeiro, se alimentam, descem novamente, viram larvas, essas larvas procuram outro hospedeiro, se alimentam, após isso elas descem mais uma vez, se transformam em adultas, e esse carrapato adulto procura um hospedeiro, se alimenta e completa o ciclo, pondo mais ovos e seguindo o ciclo. Os hospedeiros do carrapato são os cães, as capivaras, os bovinos, os gatos, os cavalos e, acidentalmente, podem acometer também os humanos. Como sinais clínicos em animais, temos a perda de peso, tosses, hemorragias, tremores, facilidades a infecções e apatia, conjuntivite, vômitos e irritação na pele. Podem ser de maneira indireta, onde a irritação é causada na pele e pode apresentar ou não sinais, e de maneira direta, que é a perda de sangue, alta carga parasitária e inflamações. E os sinais clínicos em humanos é a vermelhidão no local, inchaço no local, sintomas semelhantes à gripe, coceira na região e febre. O piolho, ele é do reino animal, do filo Artrópoda, da classe inseto e da ordem Firaptera. E a subordem é a Glycera e a Noturna. Os piolhos, eles têm de 0 a 8 milímetros, possuem cabeça, antena, tórax, tíbia, garra, como podemos perceber na imagem, a placa parategral e espiráculos, assim como o abdômen, tanto no macho quanto nas fêmeas. Eles causam incômodos também, né? Através ao se hospedar, né? Como no caso do piolho no cabelo, que causa coceira e irritação. Em sinais clínicos, nós podemos perceber de melhor forma como o piolho acomete o hospedeiro. O ciclo de vida do piolho, após as fêmeas fecundarem, depositarem os ovos no fio de cabelo,
eles têm o nascimento, né, que são as ninfas, e viram piolho adulto. Os hospedeiros são os bovinos, ovinos, os coelhos, equinos, seres humanos e os bubalinos. Os sinais clínicos do piolho em animais são coceira, perda de pelo e irritação na pele. Nos humanos, causa coceiras intensas na cabeça, no couro cabeludo, especialmente. Causa também a irritabilidade e a presença de piolhos ou lêndias nos fios do cabelo. Que as lêndias são consideradas ovos. Certo. As moscas são do filo Artrópoda, da classe Arachnida, da ordem Diptera, da subordem Ixodida. Essa aqui é a morfologia das abelhas, ou das moscas. Elas possuem um par de asas, possuem cabeça, tronco, cabeça, tórax e abdômen, e tem 3 pares de pernas. Falando sobre o ciclo de vida da mosca, como podemos ver no ambiente, como foi dito lá atrás, ela não necessita necessariamente de um hospedeiro. Como a gente podemos ver a mosca presente em fezes e também em animais. Ela faz tipo essa transição para que ela possa fazer a ovoposição. Após ela realizar a ovoposição, faz o surgimento da larva, após algum processo, algum período, vira pupa e vira a mosca adulta. Alguns dos hospedeiros são quase todos vertebrados de sangue quente, todos os animais, né? Tem a temperatura regular ali, que a gente tem sangue quente. Os principais bovinos e equinos. Em bovinos, eles chegam a cometer até 30% da produção, porque o animal ele deixa de estar realizando aquela atividade que seria, no caso do bovino de corte, estar se alimentando para estar fazendo movimentos para se defender da mosca. Estresse, né? Isso, tem o estresse. E não são parasitas obrigatórios, ou seja, não necessitam de um hospedeiro. Os sinais clínicos causados nos humanos são picadas dolorosas, ferida, e em animais, feridas e excrementos. Vamos falar um pouco da pulga. A pulga que também faz parte do reino animal, é da família Artrópoda, da classe Insecta e da ordem Cephalonaptera. A morfologia da pulga ela é dividida na cabeça, no tórax, no abdômen, possui pernas. Essas pernas possuem sedas planetárias. Ela apresenta uma pênia genital, um palpo maxilar e palpo labial. Isso favorece para que ela consiga ter uma maior compreensão do hospedeiro para que ela possa se alimentar. Ela possui também um par de antena e os olhos. Pulgas adultas se alimentam no hospedeiro, que é o pet. Elas podem colocar cerca de 50 ovos por dia em 40 dias. Os ovos são depositados no animal, mas não aderem à pele ou ao pelo. Eles caem no chão e do chão se origina a larva. As larvas eclodem os ovos entre 1 a 10 dias. Depois em etapas, em tapetes, frestas, camas dos animais, assim que eclodem do ovo ou da pupa, a pulga jovem procura um pet, que é o hospedeiro, e se alimenta, para se alimentar. Condições, ideias de temperatura e umidade fazem com que a pupa se transforme em pulga jovem. Eles vão procurar ambientes mais úmidos, que são de baixa luminosidade, para estar fazendo esse processo. No ambiente, as larvas se transformam em pupas, podendo sobreviver por semanas ou meses.
Os hospedeiros da pulga são os cães, os ratos, os humanos e os gatos. E estudando sobre os hospedeiros, falando brevemente na aula do professor Fernando, a gente conseguiu perceber que ao não tratar a pulga, ela pode ser viés de entrada para verminoses, para outros tipos de doença. Então, acaba sendo um ciclo, né? Que a partir do momento que a pulga está ali, o ciclo continua e permanece. A gente sabe também que ela está ali presente no ambiente, desde a construção, mesmo que ali não tenha tido nenhum animal, ainda ela está ali. Quando ela tem um hospedeiro, ela parte para fazer o seu ciclo. Falando sobre sinais clínicos, temos a coceira, as erupções cutâneas e a vermelhidão na pele, assim como a urticária, que são feridas na pele e criam algumas, comumente falando, né, alguns raspões na pele através dessas erupções cutâneas. Nossos colegas, como Breno, Ana Jess e John Henrique, falaram um pouco sobre as doenças e os tratamentos de maneira mais aprofundada, mas é importante ressaltar que, no caso do carrapato, por exemplo, afetam os bovinos de maneira severa, diminuindo muito na produção. Você pode voltar, cara, por favor, no carrapato, diminuindo muito a produção, de maneira que a pecuária pode ser gravemente afetada por isso. Muitos produtores, em alguns casos, não sabem como enfrentar a situação, e vai ser importante procurar médicos veterinários capacitados para ajudar esses produtores a enfrentar esse tipo de situações. E para os pets, que não são menos importantes, os animais de pequeno porte, né, procurar de imediato uma clínica veterinária para saber como intervir da maneira correta para o tratamento, né, para que a situação de irritabilidade, que não afeta só ao pet, venha afetar também ao dono, ou não saber, em muitos casos, o que fazer para aliviar, né, naquele momento, o incômodo que alguns desses parasitas podem causar, tanto nos cães, quanto nos gatos, quanto nos animais de produção, né? E alguns são zoonoses, como foi citado. Então, diante desse estudo, é importante ter cuidado ao consumir algumas de maneira comum, de novo, algumas caças, né, com alguns animais silvestres que estão aí nas nossas matas nativas, que são consumidos por algumas pessoas que são adeptos de maneira livre. As capivaras, ela tem um dos carrapatos mais perigosos, né, que é o carrapato chuveiro. Ele é transmissor da febre maculosa, né, e é muito perigoso também. Pode, de fato, destruir vírus. Meus colegas gostariam de complementar? E o que a Tanara falou, não só combater quando o hospedeiro não combater somente o carrapato quando estiver no animal, e sim combater todo o ciclo dele, tipo, fazendo a higienização da sua casa, o manejo de pastagem, em caso de animais de grande porte. Se, no caso, ter o carrapato na sua propriedade, na sua casa, manter a limpeza do local onde o animal fica, porque a cada um carrapato encontrado no seu animal tem uma infestação enorme no ambiente que ele vive. E alguns nem com a vassoura, né, naquele determinado local, consegue ser combatido, em muitos casos até com intervalo de tempo. Eles permanecem ali no lugar, como eu falei da pulga, que ela fica ali, ó, só esperando o momento para ela começar o ciclo. Então, acho que a gente já falou toda a parte importante, né? A febre maculosa é algo que, a maculosa foi algo que veio acometendo os brasileiros, teve muitos relatos disso aí, notícias, e isso é importante para a gente entender e começar a combater mais, né? A questão dos carrapatos e essa questão de controle de ambiente, que muitos falaram. Geralmente, quando a gente encontra algum animal desse, alguma parasita desse no animal, cerca de 5% está no animal e os outros 95% está no ambiente. Então, não adianta a gente fazer
questão de controlar todo o trato no animal e se entregar o ciclo inteiro para não estar nessa infestação novamente. E não criando resistência aos antibióticos, aos parasitas. Porque quanto maior o controle, né, que é o que nós podemos começar a fazer, menor os danos, né? Tanto para os de pequeno quanto para os de grande porte. É isso, né? É isso. Agora o nosso grupo vai dar continuidade. Eles vão falar das doenças e dos tratamentos de todos esses ectoparasitas. Gente, boa noite. Meu nome é João Henrique e eu vou falar um pouco sobre algumas doenças causadas pelos ectoparasitas. Vou começar aqui falando pela babésia, que é uma doença que ela ataca a corrente sanguínea do animal. E é uma doença causada pelas larvas do carrapato. No caso, essa doença, quando ela se infecta no hospedeiro, ela vai destruir tudo dentro da corrente sanguínea do animal até acontecer de levar a óbito. A febre maculosa ela é uma doença infecciosa, febril aguda, ela tem uma alta taxa de letalidade, geralmente a gente não consegue salvar muito quando pega, e ela é uma doença que ela tem graus, pode vir fraca ou também ela pode vir muito forte, e ela é transmitida pela picada do carrapato. A tularemia é uma doença causada por bactéria, geralmente ela é contraída quando você é mordido por algum animal selvagem infectado, ou então quando você é mordido por um carrapato, ou então quando a pulga ela deposita as larvas em você. É uma doença altamente contagiosa e também ela tem pouca chance de tratamento. A doença de Lyme é uma infecção causada por um tipo de bactéria transmitida pelo carrapato. Ela ataca o sistema nervoso central, ataca também parte do coração, provoca lesões na pele, entre outras coisas. Boa noite, eu me chamo Paulo Breno, fiquei responsável pelos tratamentos. Eu vou falar de algumas doenças que são causadas pelo carrapato, começando pela babésia, que é uma doença em que o tratamento dela consiste na destruição do ectoparasita, no caso do carrapato que causa, e a gente vai ter alguns fármacos que a gente vai poder utilizar para fortalecer o sistema imune do animal. Logo depois nós também temos a tristeza parasitária bovina, que vamos seguir no mesmo sentido, que é a destruição do ectoparasita. Continuidade, falando agora sobre a tristeza parasitária bovina, que o seu tratamento deve ser iniciado assim que os primeiros sintomas são diagnosticados, quando temos um caso clínico confirmado. O tratamento dela vai consistir à base de diclofenaco de sódio, e logo depois temos a febre maculosa, que é uma zoonose, pode ser transmitida também para o homem, e que o seu tratamento consiste. Eu agora vou falar um pouco das doenças causadas pelo piolho. O nome científico pediculose da cabeça, que é o piolho da cabeça. O piolho é um parasita pequeno, muitas vezes difícil a ver ao olho nu. Ele se alimenta de sangue. A forma de estar contraindo o piolho são geralmente usando bonés de outra pessoa que está com piolho, pente no cabelo, com contato físico também perto. E quando a pessoa está com piolho, ela fica com aquela coceira na cabeça, que muitas vezes é chata, incomoda demais, só que já tem sabe o que eu estou falando. E é uma doença comum, querendo ou não, a pediculose. Geralmente ela afeta mais crianças, por conta também que não tem tanto aquele higiene, aquele cuidado com o cabelo. E adolescentes também ficam usando bonés emprestados dos amigos, a amiga vai na casa da outra, no pente de cabelo dela, aí acaba sendo contraída a pediculose da cabeça. A pediculose do corpo é o piolho, só que não na parte da cabeça, na parte do corpo. Geralmente as pessoas pegam essa doença em locais de superlotação, pessoas com má higiene, que tem uma qualidade de vida baixa, um exemplo é quartéis, ônibus lotados, shows. Você ficar perto de uma pessoa dessa que está com piolho no corpo, você pode estar sendo contaminado, e esse piolho no corpo ele já causa algumas doenças graves, como tifo, febre das trincheiras, febre recorrente. Como eu estava falando,
a periculose do corpo, ela pode também estar sendo contraída por camas, com má higiene, infectada, roupas mal lavadas, sujas. Eles ficam ali só esperando o próximo hospedeiro para estar se alimentando dele. Como eu falei também, eles causam algumas doenças, geralmente são encontrados em locais apertados, com aglomeração de pessoas. Aí uma pessoa infectada pode infectar uma quantidade de gente muito alta, uma fração muito pequena de tempo, fora as doenças causadas por ele e o incômodo, um desconforto muito grande. A região pubiana, ela é o piolho na parte genital e anal. Ela geralmente é transmitida em adultos através da relação sexual e em crianças ela é transmitida através do contato com os pais. Os pais estão ali com o piolho, fica perto do filho, da filha, aí acaba pegando e passando para o filho. Também essa região, esses piolhos eles também podem acometer a região da barba, do bigode também, porque eles ficam ali naquela parte dos pelos, são também piolhos do corpo e acabam causando aquele desconforto. O dipilidium é o nome científico para a doença conhecida popularmente como atenia canina. Essa doença acomete cães e gatos e também acomete os seres humanos. Por conta disso, a gente está falando de uma zoonose, que é quando pega no animal e também pega no ser humano. O dipilidium, a atenia, como eu estava falando, ela é uma doença que se fixa na parede do intestino delgado, ela pode atingir até 60 metros de comprimento e ela vai destruindo tudo ali por dentro. Ela vai passando através das fezes dos animais que estão contaminados, eles deixam as fezes ali, aí passa outro cachorro por perto, alguns cachorros até comem essas fezes infectadas, aí se infectam também. O dono, no contato com o seu cachorro, gato infectado, e essa doença ela pode também ser contraída no ambiente. Ela pode ali ficar com o vírus naquela área do ambiente e o ser humano, então o animal, ao passar ele pode estar ficando infectado. E esse foi um pouco das doenças causadas pelos ectoparasitas. Quanto às doenças causadas pelos piolhos, nós temos a periculose, tanto em cabeça, corpo ou na virilha. O tratamento delas são basicamente o mesmo tratamento, podemos usar shampoo por e também a periculose, o tratamento dela são 3 diferentes, a de cabeça, de corpo e a de virilha, que o tratamento consiste em shampoos, sprays, sport-on e alguns fármacos. O que eu encontrei que mais foi recomendado para o tratamento dela foi a ivermectina. Olá, meu nome é Nadia, eu vou falar hoje sobre as doenças causadas pelas moscas. As moscas podem causar disenteria, que é a famosa diarreia, tanto nos animais quanto nos humanos. As moscas estão sempre em lugares que têm vírus, como fezes, corpos em decomposição, animais também em decomposição. E aí, em todas essas pousadas que ela dá, ela também pode resguardar alguns vírus. E esses vírus eles vão ser passados quando ele pousa em um alimento que você vai comer, ou um alimento que o cachorro vai comer, ou o animal. E aí vai dar uma irritação, no intestino, e isso vai fazer com que as fezes do animal fiquem mais frequentes durante o dia e fique mole, A gastroenterite. Gastroenterite também é uma irritação que dá no tubo digestivo. Essa é como se fosse uma inflamação do estômago, causada também ou por larvas ou por vírus que as moscas transmitem. A úlcera. Úlcera tem algumas pesquisas que eu pesquisei que dizem que a úlcera que a mosca pode transmitir é a própria. E nessas pesquisas mostram que a úlcera também, como as moscas transmitem esses vírus, a mosca vai carregar o vírus H. pylori, que é uma doença bem conhecida, que causa úlceras no estômago,
por estar consumindo e comendo as paredes do intestino. Então, tem pesquisas que realmente mostram que lá na água do animal, ou no alimento, ou nas verduras mal lavadas, ou na carne vermelha, vai ter a H. pylori e pode, com certeza, foi transmitida pela mosca, por só ter contato com ela, né? Como nas feiras livres ou nos açougues. A micose. Micose é causada pela mosca, é algo bem simples da gente decifrar, porque ela pousa, pode colocar seus ovos e quando você chega no animal, aquela ferida aberta, cheia de ovos de mosca. O Berner. O Berner é a famosa míase, né, que é uma doença, também é um parasita, né? A mosca varejeira vai pousar no animal, onde tem uma ferida aberta, uma úlcera aberta, alguma ferida que deixa para ela colocar os seus ovos. Esses ovos vão eclodir, virar larvas, e dessas larvas vão só se alimentando do próprio tecido do animal. Então, tem casos de boi, caprinos, ovinos e cachorros, gato e até humanos que contraíram esses ovos dessa mosca. E aí ele pode, se for no olho ou próximo, pode dar cegueira, se for a parte de algum órgão ou veias importantes, pode sim levar o animal até a óbito, né? A pneumonia. A pneumonia também pode ser causada por moscas, pelos vírus também que ela vai transmitir e que pode ir para os pulmões e vai se espalhando pelo corpo, então também pode ter sido isso. A infecção urinária também é um grande caso da mosca pela questão do vírus que vai se agravando a cada vez mais, tanto no intestino como na bexiga. A bicheira também é o que eu acabei de falar do Berner, é a mesma coisa, aquela ferida que vai estar lá com aqueles ovos da mosca e a gente caracteriza como bicheira, né? Dando continuidade aos tratamentos das doenças causadas por seus respectivos vetores, temos agora as moscas, que são responsáveis pela doença de Berner. O tratamento da doença de Berner consiste em aplicarmos alguns fármacos que vão acabar matando essas larvas, e depois de matarmos essas larvas, elas têm que ser removidas do corpo do animal, e a gente pode usar alguns anti-inflamatórios para não causar inflamações e possíveis patologias não, mas agravos à saúde do animal mais para frente. Também temos a pneumonia, que o tratamento dela consiste na oxigenação do animal. A gente também pode fazer fazer a inalação, a nebulização, na verdade, com o uso de alguns fármacos que vão aliviar e ajudar ao tratamento da doença. Temos também a infecção urinária. O tratamento dela consiste em reposição de eletrólitos, ou seja, água e minerais. Ele pode ser feito por via oral, em casos leves, e também pode ser feito por vias intravenosas no corpo do animal, quando o caso for mais grave. Também podemos usar alguns antimicrobianos de amplo espectro para acabar com algumas bactérias, não só bactérias, mas micro-organismos patológicos que estejam no corpo do animal. E a questão da bicheira, que o tratamento dela é higienização periódica com uso de spray. Vamos falar também agora sobre as doenças causadas pelas pulgas. Essas doenças como a peste bubônica. Foi muito ouvida e muito estudada, né? Até hoje é muito estudada, muito falada nos séculos passados. Teve esse estudo, né, dessa peste bubônica. Ela é mais em roedores, e esses roedores vão ter pulgas, e essas pulgas vão pegar, né, a doença e vão transmitir tanto para o humano quanto para o cachorro, quanto para o gato, e aí vai ser transmitida várias vezes. Então, os roedores que vão carregar essas pulgas, né, com a doença, e aí esses roedores podem ir para alimentos, ou as pulgas mesmo vão sair dos ratos, porque as pulgas elas não fazem todo o seu ciclo de vida em um hospedeiro só, então ela pode procurar outro hospedeiro, pode ser um cão que você tem em casa e pode passar essa doença
Como essa doença ela foi quase extinta, tanto que a gente fala muito pouco dela, porque realmente foi só naquela época mesmo. A dipilidiose. Dipilidiose é uma doença que também pode ser chamada como tênia canina. Essas duas doenças ela tem uma grande fala, porque são aqueles animais que estão cheios de pulgas, e esses cachorros ou gatos que se lembem ou se coçam ou colocam a boca para tentar se coçar ou mexer em alguma ferida que aquelas pulgas estão, ali eles vão começar a ingerir aquelas pulgas sem eles querer mesmo, só por estar ali coçando. Então, nisso que eles vão engolindo as pulgas, essas pulgas vão ter larvas, e essas larvas vão ficar no organismo do cão. Aí pode causar perda de peso, diarreia, vômito e vários outros sintomas. Então, a dipilidiose, ou pode ser falada como a tênia canina, também é a mesma doença. A dirofilariose é um parasita que ele vai ser transmitido pela pulga. Ele é como falam que é tipo uma lombriga, e ali quando o cachorro vai ser picado, ou ele é picado pela pulga, ou ele ingere a pulga do mesmo jeito que eu falei, lambendo ou se coçando, ele vai ingerir. E a dirofilariose é uma doença também que ou o animal ele vai consumir a pulga, ou ele também vai ser picado pela essa pulga que vai estar com esse parasita. É um parasita que ele vai crescer no intestino do animal, como se fosse uma lombriga, como se fosse uma minhoca. É mais fácil de entender. E aquele parasita ele vai continuar indo para vários órgãos e consumindo também, se alimentando dos órgãos do animal. E vai causar muitas coisas, até ter uma vermifugação ou outras coisas que vão conseguir matar ele. A tripanosoma também vai ser ingerida também, porque o animal vai ficar se coçando, a mesma coisa. Vai ser os mesmos sintomas de vômito, diarreia, e pode causar até a morte do animal, caso não for tratado. Falando agora da peste bubônica, que é uma doença que já foi erradicada, pelo menos procurando na literatura, mas e que seu tratamento consiste no uso de antibióticos. Também temos a diporiose e tênia canina, em que o tratamento dela consiste no uso de Plazapatel. Eu encontrei alguns dados que recomendam dose de 5 mg para cada quilo animal. Temos a dirofilariose, que é uma zoonose, o tratamento dela também consiste no uso de antibióticos. E a tripomiase, que é recomendada a utilização de quimioterápico aplicado por vias intramusculares. Mas, além de tudo, como a gente tem aprendido nas aulas, é importante trabalharmos com a prevenção. Quando trabalhamos com a prevenção, é muito melhor tratar do que tratar a doença. Existem alguns meios de tratarmos isso de maneira preventiva, que é cortando os ciclos antes que possíveis doenças surjam no animal ou no humano, já que algumas delas são zoonoses, que é cortar os ciclos das pulgas, por exemplo, e carrapatos dentro de casa, fazendo uma limpeza, tendo alguns cuidados ao sair com os animais para passear. E além de todos esses, também temos alguns cuidados extras, que é vacinação do animal em dias, alguns cuidados com o local que o animal dorme, a higienização desses locais, algumas coleiras